Olá, voltando. Então, no exemplo anterior, né? Eu só de olhar para essa função linear aqui, eu vi que b vale menos 10, então eu já sei que ele vai passar no eixo y, no y é igual a menos 10. E aí eu só preciso de um ponto, como eu falei, para poder fazer essa função. Então, vamos supor x igual a 2, vai dar menos 6, né? E aí eu junto isso. E aí, ó, eu tenho uma função crescente que passa pelo menos 10, tá? E a gente tem a última função, que é a função constante. A função constante é a função do tipo b, tá? Ela não tem ax. Por quê? Ela não cresce nem decresce. Ela é constante, é o que o nome já diz. Então, por exemplo, eu tenho isso aqui. F de x é igual a 3. Então, eu vou lá no 3 e... né, ela vai tanto para a direita quanto para a esquerda. Qual é a aplicação da função constante? A aplicação em física, por exemplo, quando você pega um carro e você anda, teoricamente, sempre na mesma velocidade, a 80 km por hora. Sempre a 80 km por hora. Né? Na prática, a gente sabe que a velocidade vai variar, mas na teoria, por um intervalo de tempo, você pode ficar ali naquela velocidade constante. E aí, a função que representa isso é essa daqui. Tá? Vamos pegar outro exemplo. F de x é igual a menos 3. Mesma coisa, só que agora eu vou colocar na parte de baixo. Certo? Então, para qualquer valor de x, eu vou ter meu y igual a menos 3. Ah, se o x for 10, menos 3. Se o x for 30, menos 3. Sempre menos 3. Tá bom? Então, essa que é a questão. Tem uma coisa também em função do primeiro grau que a gente tem que saber, que é a raiz da função. A gente chama de raiz da função ou zero da função. O que seria isso? A raiz da função ou zero da função é o valor no qual a função corta o eixo x. Ou seja, se meu y é zero, quanto vale x? É essa pergunta que eu faço. Então, vamos supor que eu tenho assim, f de x é igual a 2x mais 4. Eu quero saber quem é a raiz dessa função ou quem é o zero dessa função. Eu vou pegar f de x igual a 2x mais 4, é a mesma coisa que y igual a 2x mais 4, tá bom? Então, eu vou pegar e vou botar y igual a zero, é isso que está falando aqui. Então, vai ficar 2x mais 4 igual a zero. Cair numa função do primeiro grau, numa equação do primeiro grau, desculpa. Então, letra de um lado, número do outro. 2x é igual a menos 4, x é igual a menos 4 sobre 2, que vai dar o quê? Menos 2. Então, já sei que o zero dessa função é menos 2. Ou seja, que se eu botar menos 2 aqui no x, isso tudo aqui vai dar zero. Então, vai dar um negócio assim, ó. Eu vou lá no menos 2, eu já sei que ela vai passar aqui. Então, o zero dessa função é esse. O que mais que eu sei? Eu sei que essa função passa no y igual a 4, não é isso? Porque é o valor de b, que é o meu coeficiente angular. E o meu a vale 2. Se o meu a vale 2, ele é positivo, significa que a função é crescente, ó. Subiu a serra, tá bom? Vamos ver um outro exemplo? F de x é igual a menos 3x mais 6. Vamos fazer o gráfico, esboçar o gráfico. O que é esboçar o gráfico? Desenhar um rascunho do gráfico. Vamos descobrir se ela é crescente ou decrescente. Vamos achar a raiz da função e vamos ver aonde que ela corta no eixo y, tá? Então, primeiro eu vou achar a raiz da função. Menos 3x mais 6 igual a zero. Menos 3x é igual a menos 6. X é igual a menos 6 sobre menos 3. X é igual a 2, tá bom? Então, ó, vamos lá. Eu já sei que a
vale menos 3 e que B vale 6. Então, se B vale 6, eu já sei que ela vai passar no 6, aqui no y igual a 6, no eixo x. E A é negativa, eu já sei que ela vai ser decrescente. E eu sei que ela passa no ponto do, x igual a 2, porque essa é a raiz dela. Então, ó. Tá bom? Então, bateu tudo certinho. Função decrescente, passa no eixo y ou eixo das ordenadas. É importante a gente saber esses nomes também, né? Dependendo da questão, pode ser que seja cobrado isso. O eixo x também é chamado de eixo das abscissas, eixo x ou eixo das abscissas. E o y, eixo y ou eixo das ordenadas, tá? Outra coisa também, que é importante a gente saber. Quando eu falo par ordenado, esse nome me dá a ideia de ordem, né? Ordenado. Ela me dá o nome, me ideia de ordem. Existe uma ordem quando eu falo isso. Então, por exemplo, quando aqui eu tenho que a raiz é 2, que informação que eu tenho aqui? Eu tenho duas informações aqui. X é 2 e o y é 0. E quando eu tenho esse ponto aqui, 6, eu também tenho duas informações. X é 0 e y é igual a 6. Então, se eu quiser representar esses pares ordenados, esses dois aqui, é sempre na ordem x e y. Então, esse aqui, vou chamar de A, vou chamar esse aqui de B. Para ordenado A, ele é 2 no x e 0 no y. E o para ordenado B, ele é 0 no x e 6 no y. Tá bom? É importante a gente ter essa noção de par ordenado para poder resolver outros tipos de questão. Quer ver? Vou botar um exemplo aqui, em que agora eu vou fazer diferente. Eu não vou achar os pontos da função. Eu vou te dar 2 pontos da função e você vai ter que descobrir como que é essa função. Qual é a lei de formação dela? Ela é 3x mais 2, ela é menos 4x mais 10, a gente vai descobrir, tá bom? Então, vamos supor assim, ó, dados os pares ordenados. 1, 2 e B igual a 2, 3, determine a lei de formação. Então, para eu determinar a lei de formação, eu vou pegar esses pontos e vou substituir no formato da função do primeiro grau. Como é que é uma função do primeiro grau? De forma geral, f de x é igual a x mais b. Esse A1, 2 significa o quê? Que x é igual a 1 e y é igual a 2. E o par ordenado B é 2, 3. X é igual a 2 e y é igual a 3, não é isso? Então, eu vou substituir essas informações nesse formato aqui, de y é igual a x mais b. E eu vou cair num sistema. Quer ver? Ó, x é 1, então vai ficar 1 vezes A mais B é igual a 2. E embaixo, 2A mais B é igual a 3. Cair num sistema. E aí, como é que eu resolvo isso? Tem várias maneiras de resolver. Eu vou fazer pelo método da adição. O que é o método da adição? Eu vou eliminar uma das letras, né? Eu tenho duas incógnitas para descobrir, o A e o B. Então, eu vou eliminar o B. Vou pegar a primeira equação, vou multiplicar ela por menos 1. Então, né? Ela fica menos A menos B igual a menos 2. E vou somar com a de baixo. Então, vai ficar 2A menos A. Vai dar A. B menos B. Zerou. Igual 3 menos 2, 1. Então, já descobri que A é igual a 1. Agora, eu tenho que achar o valor de B. Como que eu vou fazer para achar o valor de B? Eu vou voltar em uma dessas duas equações que eu usei aqui em cima e vou substituir A por 1 e depois vou achar B. Então, vamos supor que eu peguei a primeira equação aqui. 1A mais B igual a 2. Então, vai ficar 1 mais B igual a 2. Subtrai um dos dois lados, 2 menos 1, 1. Então, já sei que B é igual a 1. Então, A igual a 1, B igual a 1. Então, qual é a lei de formação? F de x é igual a 1x mais 1.
que é a mesma coisa que x mais 1, que é a mesma coisa que y igual a x mais 1. E aí, olhando para esse aqui, eu quero fazer o gráfico. Vamos lá, vamos fazer o gráfico dessa função. Ó, A vale 1, então já sei que ela é crescente, vai subir a serra. B é 1, então já sei que ela passa no B igual a 1. Agora, o que mais que eu quero descobrir? Quero saber qual é a raiz da função. Então, eu vou pegar x mais 1 e vou igualar a zero. X é igual a menos 1. Então, ela vai passar aqui no x igual a menos 1. E aí, eu vou pegar e vou interligar esses pontos. Pronto. E aí, eu resolvi a minha função do primeiro grau. Tá? Outra coisa também que é importante em função do primeiro grau é o seguinte. Ele fala assim, são modelos de exercícios, né? Ele fala assim, dada a lei de formação, f de x é igual a 4x menos 8, determine f de 0. As pessoas confundem muito isso. O que quer dizer essa notação f de 0? Ela está falando o seguinte para você, em outras palavras. Se x é igual a 0, quanto que vale o y? É isso que ele está falando. Em outras palavras, né? Essa notação matemática. Então, eu vou pegar e vou calcular o f de 0. O f de 0 vai ser 4 vezes 0 menos 8. Então, meu f de 0 é igual a 0 menos 8, que dá 0, né? Que dá menos 8, desculpa. Agora, existe uma diferença muito grande se ele perguntar quanto é que é f de x igual a 0. Olha a diferença. Aqui o 0 está dentro do parênteses, aqui ele está fora. Aqui é outra pergunta. Aqui a pergunta é, se y é igual a 0, quanto vale x? Olha a diferença da pergunta. Aqui eu quero saber quem é x e aqui eu quero saber quem é y. Então, quando eu for substituir, vai ficar 4x menos 8 igual a 0. 4x é igual a 8, x é igual a 8 sobre 4, que dá 2. Olha a diferença. Tá? Vamos ver outro exemplo de exercício que possa cair isso. Ele fala assim, dada a lei de formação 3x mais 6, calcule f de 0 mais f de 2 menos f de 3. Então, vamos primeiro calcular separadamente cada um desses. Vamos lá, f de 0. 3 vezes 0 mais 6, dá 6. F de 2. 3 vezes 2 mais 6, que vai me dar 12. F de 3. 3 vezes 3 mais 6. 3 vezes 3, 9, mais 6, 15. Então, agora, já que eu achei os valores de f de 0, f de 2 e f de 3, eu vou substituir aqui no que eu quero descobrir. Então, vai ficar 6 mais 12 menos 15. 6 mais 12 é 18, que menos 15 dá 3. Tá bom? Uma curiosidade a gente vai ver mais à frente, que é o seguinte. Quando eu tenho uma função do primeiro grau, né, eu falo que quando o A é positivo, ela é crescente. E aí eu te pergunto, por que o A se chama coeficiente angular? Ele tem esse nome porque ele se refere a esse ângulo aqui, formado entre a função, a reta da função e o eixo x, tá? Então, ele tem relação com isso. O coeficiente angular, ele nada mais é do que a tangente desse ângulo, tá? Então, isso pode ser uma informação importante dependendo da onde você está fazendo exercício, qual é o objetivo. Quer ver? Por exemplo, se ele falasse assim, sabendo que b é igual a 0 e que o ângulo formado entre a função e o eixo x é 45 graus,
determine a lei de formação dessa função. Então, olha só, b já é zero. Então, você já sabe que ela é uma função afim, né? Deve ser algo 3, do tipo y igual a 3x, 2x, que seja. Mas ele não te dá o valor de a, não te dá nenhum ponto, além desse. Não te dá nenhum dado, ele te dá apenas o ângulo. Então, se você fizer a tangente de 45 graus, o que é tangente de 45? É seno de 45 sobre cosseno de 45, dá 1, porque eles são iguais. A tangente de 45 é igual a 1, então f de x, que é igual a x mais b, vai ser um x mais b, que é 0. Então, essa função aqui é do tipo f de x igual a x. Ou y igual a x, que é a mesma coisa. Certo? Então, acho que por enquanto é isso. E aí depois a gente faz mais exemplos. Tá bom? Obrigada por assistir. Até a próxima.